só que o projeto é antigo. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Políticas Urbanas, Meio Ambiente e Políticas Públicas, de 25 de junho de 2019. Nós vamos iniciar sobre o projeto 066, que autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com descontos em juros e multas. Passo a palavra à procuradora para análise. Boa tarde a todos. Passamos a análise do projeto de lei 062/2019, que, só lembrando os vereadores, que ele é um desmembramento do projeto 133/2018, que originou agora o projeto de lei 062/2019 e o projeto de lei 063/2019. Passando a análise do projeto 62/2019, que autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multas. Artigo 1º, fica o Poder Executivo de Nova Serrana autorizado a conceder desconto em juros e multas aos notários e registradores que estejam em débito com o pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. Artigo 2º, em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber com 100% de descontos em juros e multas para a quitação dos débitos previstos no artigo 1º, em parcela única ou em até 20 parcelas mensais e consecutivas. Parágrafo 1º. O prazo para o contribuinte aderir / requerer o pagamento com desconto na forma prevista nesse artigo iniciar-se-á na data da publicação dessa lei e vigerá por 60 dias, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, caso o término do prazo ocorra em dia não útil. Parágrafo 2º. A quitação da parcela única deverá ocorrer no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão da guia, devendo este prazo igualmente ser considerado com termo inicial máximo para o pagamento em parcela. Parágrafo 3º. Poderão aderir os devedores que já houverem parcelado ou reparcelado seus débitos, hipótese em que considerar-se-á, para os efeitos dessa lei, a soma das parcelas restantes, devidamente atualizadas, importando a opção pelos benefícios da presente lei em desistência do acordo original de parcelamento ou reparcelamento. Parágrafo 4º. Os créditos tributários não constituídos objetos de denúncia espontânea serão declarados na data da formalização do pedido. Artigo 3º. Tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, em processo de execução fiscal já ajuizada, para que o cidadão possa usufruir dos benefícios ora instituídos e postular a consequente extinção ou suspensão da ação, deverá arcar também com o pagamento de custas e taxas processuais. Parágrafo único. Em se tratando de ação ajuizada pelo cidadão, a concessão do benefício de que trata essa lei fica condicionada à desistência do feito e ao pagamento das custas / taxas processuais, se for o caso. Artigo 4º. Poderão valer-se dos benefícios desta lei os cidadãos e empresas que apresentaram defesas ou recursos administrativos, desde que deles desistam expressamente. Artigo 5º. A adesão ao proposto nessa lei se dará formalmente pelo próprio cidadão ou seu procurador constituído por meio de assinatura de termo de reconhecimento de dívida e parcelamento,
importando na confissão irrevogável e irretratável dos créditos consolidados, bem como em expressa renúncia a qualquer defesa, recursos administrativos ou judicial, além da desistência dos eventualmente já interpostos nos processos em curso relativos aos créditos renegociados dentro dos parâmetros desta lei. Parágrafo único. A adesão importará ainda na suspensão do prazo da prescrição da cobrança do crédito. Artigo 6º. Aderindo o contribuinte ao pagamento na forma prevista nesta lei e não efetuando o pagamento do crédito negociado / parcelado com os benefícios dessa lei, o débito retornará ao status anterior com o lançamento de 100% do valor de juros e multas de mora. Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento de crédito objeto de execução fiscal, o processo terá seu prosseguimento retomado pelo valor do crédito consolidado, acrescido de todos os encargos legais vigentes à época do lançamento. Artigo 7º. Os benefícios contemplados nessa lei não conferem direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas a qualquer título. Artigo 8º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Caberá ao secretário municipal de Finanças solucionar os casos omissos, observados os limites dessa lei. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessária a regulamentação / aplicação dessa lei. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhores vereadores, de acordo com a mensagem de encaminhamento, o projeto ora apresentado tem por principal objetivo proporcionar aos notários e registradores de Nova Serrana que estejam em débito com o pagamento de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, a oportunidade de regularizar a situação fiscal junto ao município, antes que seja adotada providência judicial ou de protesto da dívida. A atual administração, ao assumir a gestão, iniciou a cobrança do ISSQN destes profissionais. O que a gente observa nesse projeto é que o Executivo não encaminhou, por ele entender que não fosse necessário, o impacto financeiro, porque ele entendeu que não haveria renúncia a tributos. No entanto, já foi solicitado ao Poder Executivo encaminhamento deste documento que nós julgamos ser necessário, sim, e ele já está providenciando. Agora, eu vou passar para a contadora, para que ela faça as considerações técnicos contábeis, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou ler a conclusão do meu parecer. Não adentrando no meio jurídico, tampouco no julgamento se anistia apresentada pelo projeto de lei número 62/2019 constitui ou não renúncia de receita, entendemos que o projeto deve, ainda assim, estar acompanhado das medidas e documentos listados no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por força do parágrafo único do artigo 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal vigente. Artigo 23. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo único. Aplica-se a lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput. Dessa forma, se superados os apontamentos apresentados no parecer jurídico número 44/2019, recomendamos a solicitação de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1º, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º, estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Após a apresentação dos documentos retrossolicitados, será necessária a análise contábil para verificação de atendimento à legislação. Então, embora na mensagem de encaminhamento do projeto tenha se falado que não é renúncia de receita, que essa receita não estaria prevista no orçamento, conforme a documentação enviada no projeto de lei 133/2018, relativa aos devedores, os valores, com atualização até a data de envio, que foi em março, essa documentação estava lançada no sistema. E na própria mensagem de encaminhamento, ela diz que foi feito o lançamento desses débitos. Então, quando é feito o lançamento, automaticamente, na hora de se fazer o orçamento, já é considerada essa receita, né, por obrigação legal, de acordo com as normas das normas de contabilidade aplicadas ao setor público, de acordo com a Lei 4.320 e demais legislações vigentes, é obrigatório constar a receita, né, previsão de receita, principalmente de dívida ativa no orçamento. Então, tudo indica que está prevista essa receita. Então, se ela está prevista, é necessária a apresentação dessa documentação, que é o impacto orçamentário financeiro, né, as medidas de compensação, e também precisa adequar a lei orçamentária, né? Na hora que ele mandar o impacto, automaticamente já vai adequar a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Então, diante do exposto, que está à espera, então, dos demais documentos, eu coloco em deliberação para que haja uma liberação, para depois que chegando a documentação já esteja liberado para o presidente colocar, né, em plenário. Relator, algo a dizer? Remirton. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de focar aqui no artigo 2º, falando que... Não, espera aqui, não. 60 dias, não é isso? Após que tem o prazo para as pessoas pagarem. E vamos supor, venceu os 60 dias, essa lei continua, vigora, ou essa lei é só por temporária? Eu digo isso porque no artigo 7º aí fala o seguinte: os benefícios contemplados nesta lei não conferem direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas a qualquer título. Então, assim, a lei tem um prazo para as pessoas pagarem os seus impostos ao município. Então, se toda vez você vai, como se diz, você vai parcelar, então parece que você está facilitando para as pessoas ninguém pagar, esperar quando vier uma lei para ser facilitado o seu pagamento, né? Então, vamos supor, a pessoa tem muitos lotes na cidade, ela tem que pagar um IPTU, por exemplo. Aí você não paga na época. Por quê? Porque você sabe que depois a lei vai te beneficiar. Então, fica meio injusto, né? Porque os que já pagaram não vai restituir, igual eu estou falando aqui, né? Não sei se eu me expressei bem, você entendeu? Vereador, no caso do parágrafo 1º do artigo 2º, o prazo para contribuinte aderir ou requerer o pagamento com desconto na forma prevista neste artigo iniciar-se-á na data da publicação dessa lei e vigerá por 60 dias. Isso. Então, o prazo para se aderir a isso não é obrigatório, não. Para se aderir, isso. É quem quiser aderir. Quando você vai lá no artigo 7º, ele fala o quê? Os benefícios contemplados nessa lei não conferem direito à restituição ou compensação de importância já paga
a qualquer título. É porque ele pode, por exemplo, pagar uma e não pagar as outras. Nós já temos aqui também essa previsão aqui, porque ele vai assinar um termo de responsabilidade perante o Executivo, de reconhecimento de dívida, que é uma confissão irrevogável e irretratável da dívida. Então, se ele pagar uma e não pagar, ele volta ao status de antes, com os juros e as multas no percentual de 100%. Porque, se for pensar da forma como o senhor colocou, que não é justo com quem paga em dia, mas muitas das vezes, nesse caso específico aqui, são dos notórios cartórios, porque, segundo a mensagem do prefeito, não era cobrada deles antes, e ele até fala que depois que ele assumiu, ele passou a cobrar. A gente pediu as relações de quem são os devedores, tem aqui na casa essa documentação. Então, num caso que o senhor deu o exemplo do IPTU, às vezes a pessoa deixa de pagar por uma questão de dificuldade mesmo. Então, eu tenho que, no mérito, o projeto de refis, no caso de IPTU e tudo, ele é mais um incentivo, porque dá oportunidade para o contribuinte resgatar até a dignidade dele, tipo, o seu débito em dia com a prefeitura, ficar em dia com os impostos, e a prefeitura a oportunidade de estar arrecadando também aos cofres públicos aquilo que ele é devido. Tá? Não, esclareceu, sim, mas eu digo porque tem gente que tem muitos lotes, então fica especulando, sabe como? E não paga os impostos devidos. E depois ele espera na última hora, vai e recebe um desconto e paga. Então eu digo nesse sentido, porque aí não fica justo com aquele que tem 1, 2 lotes, que esforça para se pagar em dia, entendeu? Porque tem acontecido, eu estou falando isso porque tem acontecido. Então eu estava perguntando se a lei vale só os 60 dias, porque depois aí volta ao normal, né? E a pessoa for pagar depois disso, ele vai pagar com correções e juros os normais, né? No caso desse projeto 62, ele trata só do imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? Certo. E relativo a desconto de multas e juros também. Multas e tá? juros. E o parecer da Procuradoria é pela tramitação do projeto, e aguardando, ficou suspenso só até o Executivo juntar a documentação Certo. que foi solicitada. Entendi. Obrigado. Da De sua acordo, parte, presidente. Aí? Da sua parte, está a favor? Está a favor, sim. Tranquilo. Vereador. Boa tarde a todos. Também, para mim, foi bem esclarecido, eu entendi bem o projeto, também sou a favor da tramitação dele. Vamos só aguardar o resto da documentação, né? Muito obrigado. Então, vamos passar ao projeto de lei 063, que autoriza, voltando atrás, considera-se aprovado por unanimidade o projeto 062, né? E agora, então, sim, o projeto de lei número 063, que autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com descontos em juros e multas. Procuradora, com a palavra. O projeto 063, ele é semelhante ao 62. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo de Nova Serrana autorizado a conceder descontos em juros e multas aos contribuintes em débito com a taxa de licença para execução de obras particulares, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensa ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. Artigo 2º. Em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber com 100% de descontos em juros e multas para a quitação dos débitos previstos no artigo 1º, em parcela única ou em até 20 parcelas mensais e consecutivas. Parágrafo 1º. O prazo para o contribuinte aderir / requerer o pagamento com desconto na forma prevista neste artigo iniciar-se-á na data da publicação dessa lei e vigerá por 60 dias, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente o caso o término do prazo ocorra em dia não útil. Parágrafo 2º. A quitação da parcela única deverá ocorrer no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão da guia, devendo este prazo igualmente ser considerado como termo inicial máximo
para o pagamento em parcelas. Parágrafo 3º. Poderão aderir os devedores que já houverem parcelado ou reparcelado seus débitos, hipótese em que considera-se-á, para os efeitos dessa lei, a soma das parcelas restantes, devidamente atualizadas, importando a opção pelos benefícios da presente lei, em desistência do acordo original de parcelamento ou reparcelamento. Parágrafo 4º. Os créditos tributários não constituídos objeto de denúncia espontânea serão declarados na data da formalização do pedido. Artigo 3º. Tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, em processo de execução fiscal já ajuizada, para que o cidadão possa usufruir dos benefícios ora instituídos e postular a consequente extinção ou suspensão da ação, deverá arcar também com o pagamento de custas e taxas processuais. Parágrafo único. Em se tratando de ação ajuizada pelo cidadão, a concessão do benefício de que trata essa lei fica condicionada à desistência do feito e ao pagamento das custas / taxas processuais, se for o caso. Artigo 4º. Poderão valer-se dos benefícios dessa lei o cidadão e empresas que apresentarem defesas ou recursos administrativos, desde que deles desistam expressamente. Artigo 5º. A adesão ao proposto nesta lei se dará formalmente pelo próprio cidadão ou seu procurador constituído, por meio de assinatura de termo de reconhecimento de dívida e parcelamento, importando na confissão irrevogável e irretratável dos créditos consolidados, bem como expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial, além da desistência dos eventualmente já interpostos nos processos em curso, relativos ao créditos renegociados dentro dos parâmetros dessa lei. Parágrafo único. A adesão importará ainda na suspensão do prazo da prescrição da cobrança do crédito. Artigo 6º. Aderindo o contribuinte ao pagamento na forma prevista nessa lei e não efetuando o pagamento do crédito negociado, parcelado, com os benefícios dessa lei, o débito retornará aos status anterior com lançamento de 100% do valor de juros e multas de mora. Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento de crédito objeto da execução fiscal, o processo terá seu prosseguimento retomado pelo valor do crédito consolidado, acrescido de todos os encargos legais vigentes à época do lançamento. Artigo 7º. Os benefícios contemplados nessa lei não conferem direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas a qualquer título. Artigo 8º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Caberá ao secretário municipal de Finanças solucionar os casos omissos, observados os limites dessa lei. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessária a regulamentação / aplicação dessa lei. Segundo a mensagem de encaminhamento do Poder Executivo, o projeto ora apresentado tem como principal objetivo proporcionar aos contribuintes em débito com a taxa de licença para a execução de obras particulares a oportunidade de regularizar a situação fiscal junto ao município antes que seja adotada a providência judicial ou de protesto da dívida. Segundo, os contribuintes em débito com a taxa de licença para a execução de obras de particulares desconheciam a existência da referida taxa. A taxa de licença para a execução de obras particulares está prevista na Lei 1442/1998, em seu artigo 21, segundo se infere da redação do parágrafo único, inciso 2, do artigo 21 da norma citada, dependeriam de prévia licença da Prefeitura Municipal e do pagamento da referida taxa. Abre aspas. O início de toda e qualquer execução de loteamento, chacreamento, subdivisão e arruamento em terrenos situados nos limites do município. Fecha aspas. Necessário registrar que a citada taxa
de licença para execução de cobranças de execução de obras particulares não deve ser confundida com a taxa de aprovação de projetos no valor de 150% da unidade padrão fiscal do município de Nova Serrana, posto que tem distintos fatos geradores, decorrendo a primeira da autorização para execução da obra e a segunda da aprovação do projeto. Então, na realidade, são medidas que o Poder Executivo está tomando de uma taxa que não estava sendo cobrada e que ele juntou também, vocês podem observar, um TAC que ele assinou junto ao Ministério Público para adotar medidas para recuperar o crédito do Poder Executivo dos cidadãos que estão inadimplentes. Então, o projeto visa essa cobrança dessa taxa que não foi cobrada. E, segundo a análise jurídica aqui, o parecer também é pela tramitação, com a ressalva de que está também o projeto 063 na dependência de documentos a ser juntados junto ao projeto para dar maior segurança jurídica à tramitação do mesmo. Eu vou passar para a Deise, para ela fazer as considerações do projeto 063. Na Lei Municipal número 2577/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias, no anexo de metas fiscais, estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme anexo a este relatório, não contém previsão para anistia de juros e multas para contribuintes inadimplentes com a taxa de licença para execução de obras particulares, tampouco qualquer outro tipo de taxa. Na Lei Municipal número 2630 de 2018, que é a Lei Orçamentária Anual, conforme documento anexo no demonstrativo da receita estimada, consta inscrito taxa de fiscalização e instalação dívida ativa no valor de 300 mil, e consta inscrito também taxa de fiscalização, que seria dívida ativa, multa e juros, no valor de 120 mil. Como dedução da receita, não consta previsão referente à dedução a serem concedidas por anistia de juros e multas decorrentes de qualquer tipo de taxa. No anexo 3, renúncia de receitas, feito em cumprimento ao artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar 101 de 2000, na retrocitada LOA também não consta previsão referente a deduções a serem concedidas por anistia de juros e multas decorrente de qualquer tipo de taxa. Portanto, solicitamos a adequação, das peças orçamentárias, a LDO e a LOA, que não consta, a redução consta inscrito lá, dívida ativa a receber, um valor referente a juros e multas a receber, mas também não consta anistia de juros e multas referente a taxas, em específico essa taxa de licença. Portanto, solicitamos também a documentação, não só referente a atendimento da LRF, do artigo 14, que é o impacto orçamentário, mas também a adequação, nesse caso, obrigatória das peças orçamentárias. Obrigado pela explanação. Só lembrando os nobres colegas aqui que esses projetos são bem parecidos, porque eles tinham vindo para casa como um projeto único, que foi pedido pelas comissões que se dividisse os de obras particulares dos de cartório. Então, por isso é que ele tem um parecer, eles são bem próximos, E o relator Remirto, com a palavra, aprovação. Não, como você falou que foi só dividido, eu estou de acordo, sim, de acordo com as explanações da jurídica e contábil. Ok, colega. Também estou de acordo. Então, aprovado, por unanimidade, o projeto 063. E não havendo outro para deliberação, considero encerrada essa reunião.